nós vamos estudar um pouco sobre a história do mundo, como revelada no livro de Daniel, no capítulo 8, mais especificamente, para você perceber uma coisa. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse apresentam um conflito entre o bem e o mal. E neste conflito entre o bem e o mal, a principal disputa é o seu coração, é a sua atenção, é você mesmo. E por quê? Desde que Satanás foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, Satanás tenta de alguma forma causar dor no coração de Deus. Satanás ele não pode agredir, ferir Deus pessoalmente. A grosso modo, será a mesma coisa que uma criança de 1 ano tentar bater num adulto, faixa preta em karatê, não tem como. Agora, como Satanás não consegue atingir Deus diretamente, Satanás, por ter sido expulso do céu e por ter corrompido a sua mente, a sua inteligência, ele tenta causar dor no coração de Deus. E a forma como ele faz isso é de uma forma indireta. Ele causa dor no coração de Deus, destruindo o ser humano, destruindo os animais, destruindo o planeta, causando discórdia na família, ou seja, todas as coisas ruins são meios de Satanás causar dor no coração de Deus. Então, por que Satanás e Deus estão disputando o seu coração? Satanás está disputando o seu coração, primeiro, para regimentar você ao lado do exército dele contra Deus. E segundo, porque Satanás, para causar dor no coração de Deus, ele quer destruir o maior número possível de pessoas com ele. Jesus disse em Mateus 25, 41, que um lago de fogo foi preparado para castigar Satanás e depois destruí-lo, de acordo com Romanos 16, 20. E Satanás é tão psicopata que ele deseja levar o maior número possível de pessoas com ele para o lago de fogo, só para causar mais dor no coração de Deus. Então é por isso que há uma disputa pelo seu coração. De um lado está Deus, por meio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, convidando você para aceitar o plano que ele estabeleceu para você ser salvo. Do outro lado está Satanás, desviando você do plano de salvação, por meio de uma vida longe de Deus, por meio de doutrinas que afastam você de Deus. E no capítulo 8 de Daniel, nós vemos exatamente isso. Satanás usando um poder político-religioso para, através de doutrinas falsas, desviar você do plano da salvação e, deste modo, tentar arregimentar você para o exército de Satanás, levando você à perdição, a fim de causar dor no coração de Deus, porque Satanás sabe de uma coisa: a eternidade não será a mesma coisa para Deus se você não estiver lá. Então nós vamos fazer agora um estudo sobre Daniel 8. E você vai perceber de que forma Satanás, por meio de um poder político-religioso e por meio de doutrinas erradas, tem tentado desviar você do plano de salvação para tentar levá-la à perdição, causando assim mais dor no coração de Deus. Por que Deus? O tema geral é por quê, não é? E hoje nós vamos ver por que Deus nos deu a visão de Daniel 8. Daniel 8 mostra uma disputa pelo santuário celestial entre o chifre pequeno e o príncipe do exército. Existe um poder político-religioso representado pelo chifre pequeno, que está disputando a autoridade do santuário celestial de Deus, para que através dessa disputa ele possa conquistar o seu coração por meio de doutrinas falsas. Se esse poder conseguir tirar a sua atenção da doutrina do santuário celestial,
este poder vai conseguir desviar o seu coração do plano de salvação e afastar você dos planos de Deus. E por que está havendo uma disputa relacionada ao santuário celestial? Os santuários na Bíblia, desde o santuário construído por Moisés, o templo de Salomão, depois o segundo templo, e o templo de Jerusalém, todos os santuários foram construídos e se tornaram o centro das atividades relacionadas ao plano de salvação. Então, os santuários construídos na terra, eles eram uma forma de Deus ensinar o plano de salvação para as pessoas. Então, toda pessoa, por exemplo, no antigo Israel, antes de Cristo vir em pessoa, toda pessoa que sacrificava um cordeirinho, ela entendia que aquele cordeiro simbolizava que um dia alguém ia substituir essa pessoa. Ou seja, o pecador entendia que para ele viver, alguém teria de morrer. E nós entendemos hoje que para nós termos a vida eterna, alguém teve que morrer no nosso lugar, que é Cristo. Quando o israelita via a figura do sacerdote trabalhando pelo povo, intercedendo pelo povo diante de Deus, o sacerdote também aprendia que alguém precisava servir de ponte entre o pecador e Deus. Então todo o ritual do santuário, de todos os santuários ou templos, que vieram a existir no decorrer dos séculos, tem como centro o plano de salvação. E obviamente que Satanás não fica contente com isso. Satanás não quer que Deus ensine às pessoas o caminho para elas serem salvas, porque Satanás quer levar com ele o maior número possível de pessoas para ele causar dor no coração de Deus. Ele tem ódio de Deus. Então é óbvio que Satanás, no capítulo 8 de Daniel, ali nós percebemos que Satanás se utiliza de um chifre pequeno, que é mencionado no capítulo 7, para tentar interferir na obra do santuário celestial. O santuário celestial nos lembra que existe um plano de salvação, elaborado por Deus, e que somente por meio de um substituto nós podemos ser salvos, e que nós temos um intercessor e um sumo sacerdote, que é Cristo. Então Satanás, por meio deste poder, que eu vou contar para você que poder é este, por meio deste poder representado por um chifre pequeno, Satanás quer desviar a sua mente, a sua atenção da doutrina da salvação ensinada através do santuário celestial. Uma breve informação e uma recapitulação, eu creio que vocês já estudaram aqui Daniel 7, não é? Na semana passada, quem esteve. Chifre, por que fala de um chifre pequeno no capítulo 8? Você percebe que no capítulo 8 são mencionados alguns animais e depois surge um chifre pequeno de um desses animais. Essa linguagem simbólica Deus se utilizou para poder comunicar as suas verdades de forma mais compreensível para o povo. E o povo de Israel entendia melhor essas verdades por meio de símbolos. Agora você pode pensar, mas por que Deus colocou esses símbolos, se além do povo de Israel, nós, de uma cultura diferente, teríamos que entender o assunto? Esse não é o problema, porque Deus colocou o significado dos símbolos na Bíblia. Quando você lê, por exemplo, Jeremias 48, 25, você percebe que chifre, em profecia apocalíptica, simboliza um poder. Por exemplo, em Jeremias 48, 25, Deus diz assim, que eu vou destruir o chifre, ou o poder de Moabe. Então, chifre em profecia representa um poder político ou um poder religioso. E quando nós estudamos Daniel 7, 21, versos 22 e 25, nós conseguimos identificar este chifre pequeno, este poder político religioso, que seria usado ao longo da história para desviar a atenção das pessoas do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Vamos interpretar isso aqui agora? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. É muito importante você ter em mente que o capítulo que vamos estudar hoje, que é o capítulo 8, ele é uma continuação do capítulo 7, tá?
No capítulo 7, percebemos o surgimento de alguns reinos mundiais e depois o chifre pequeno. E no capítulo 8 são detalhadas as atividades desse chifre pequeno. Tá bom? Então, olha o que diz Daniel 7, versos 21, 22 e 25. Vamos identificar esse poder. Repetindo, de acordo com Jeremias 48, 25, em profecia, um chifre de algum animal, de alguma besta, simboliza o que mesmo? Um poder político ou religioso. Vamos interpretar esse poder ao longo da história. Verso 21. Vamos primeiramente ler o verso 8. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E os 3 primeiros chifres, ou poderes, foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância ou blasfêmias. Agora no verso 21, vamos começar a identificar esse poder. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Verso 25. Ele falará palavras contra o Altíssimo, magoará ou oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Leandro, o que isso quer dizer? Queridos, vamos usar o método historicista para entendermos esse texto. O que é o método historicista? Você analisa a Bíblia e você vê quais acontecimentos ao longo da história mais se encaixam com a época e com o contexto que o texto bíblico descreve. Quando nós vamos para a história, nós percebemos que o poder que guerreou contra os santos, 2 coisas esse poder fez: guerreou contra os santos, contra os filhos de Deus, e mudou a lei. O único poder que se encaixa nessa descrição é Roma, em suas 2 fases. Roma imperial, porque Roma perseguiu com dentes de ferro todos aqueles que não submetiam à religião romana, ao Império Romano, e muitos cristãos foram mortos pelo Império Romano. Só que depois do Império Romano surge o chifre pequeno. E esse chifre pequeno também oprimiria os santos e mudaria a lei de Deus. Na história, o poder que perseguiu os filhos de Deus na Idade Média e que contribuiu para a mudança da lei de Deus, e que surgiu de Roma imperial, pasmem, foi Roma papal. Diz aqui no verso 25, que esses santos seriam entregues nas mãos, deste poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, no calendário judaico um ano, 360 dias. Quando você soma 2 tempos mais meio tempo, você chega, multiplicando por 30 dias, você chega a 1260 dias. 1260 dias em profecia simboliza 1260 anos. Isso só em profecia, tá? Só em linguagem profética. E se refere exatamente ao poder, ao período de 1260 anos, em que o papado oprimiu todos aqueles que não aceitavam as reivindicações do papado. De 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, por 1260 anos, o papado oprimiu todos aqueles que não o aceitassem como religião oficial. E esta opressão acabou em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, levou-o para a França, e lá o Papa Pio VI veio a morrer exilado. Muitos acharam
que ali seria o fim do papado. Porém, tem uma profecia em Apocalipse 13, que eu não vou ler agora, que diz que a besta, que é o mesmo poder do chifre pequeno, um dia vai reviver. Tanto que o papado reviveu e está cada vez mais forte. Então, primeira coisa, foi o papado que perseguiu os cristãos. Outro detalhe, diz que esse poder mudaria os tempos e a lei. Mudar os tempos significa que esse poder tinha a pretensão de decidir o que deveria acontecer ou não na vida das pessoas. Ou seja, um poder realmente arrogante, que quer tomar o lugar de Deus, que define os tempos. Agora, interessante, diz ali em Daniel 7,25 que esse chifre mudaria os tempos e a lei. A palavra lei ali empregada é uma palavra aramaica, a palavra dat, com TH no final. Esta palavra se refere ao decálogo. E eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa muito séria. Eu tenho aqui nas minhas mãos um catecismo romano. É a versão fiel da edição autêntica de 1566. E essa edição é de 1951, essa é a nova edição. E a responsabilidade dele é de Frei Leopoldo Pires Martins. Eu queria mostrar para você o que o próprio papado afirma sobre a mudança da lei de Deus. Óbvio, a mudança da lei de Deus foi algo gradativo. Não foi feito só pela Igreja Católica, mas a Igreja Católica, o papado, na verdade, teve uma influência muito grande. E aqui no Catecismo Romano, na página 440, quando explica sobre a escolha do domingo, olha o que diz aqui, ó. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Não sei se o nosso amigo visitante sabe, mas tem um texto em Mateus 5,17, que Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, Cristo está dizendo nesse texto, que nada da lei de Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, nada do restante do Antigo Testamento pode ser mudado. Não pode ser tirado nem um i e nem um tio. Porém, quando você pega o catecismo e compara com os 10 mandamentos, você vê mudanças, né? Por exemplo, o segundo mandamento da lei de Deus, que diz, não farás para ti imagens de escultura, ele não aparece no catecismo, ele foi tirado. O quarto mandamento, que diz, para lembrarmos do dia de sábado para o santificá-lo, ele se tornou, guardai domingos e festas. E o 10º mandamento, que diz, não cobiçarás, foi dividido em 2 partes, para suprir a falta do 2º mandamento que foi arrancado. Eu lhe pergunto, meu amigo visitante que está aqui, existe na história um poder que tenha mudado de tal forma a lei de Deus, que se encaixe melhor em Daniel 7,25 do que o papado? Não existe. O poder representado pelo chifre pequeno é o papado. Mas deixa eu dar um aviso para você. Talvez você seja um irmão católico, apostólico, romano. E eu lhe digo, você não tem nada a ver com isso que o papado fez. Você é um filho de Deus, sincero, está aqui porque o Espírito Santo lhe trouxe, e você não tem culpa, você não tem nada a ver com as mudanças que o papado fez na lei de Deus. Você não tem culpa disso. Tá bom? Agora, o papado, a Bíblia profetizou que ele faria isso, e Deus vai culpá-lo pela mudança que ele fez na lei de Deus. Porque quando se muda a lei de Deus, qualquer pessoa ou instituição está se sobressaindo à autoridade divina. E isso é um pecado muito grave. Como que eu, um pecador,
posso mexer na lei do legislador, que é Deus. Então este chifre pequeno, queridos, é identificado como Roma imperial, na sua primeira fase, e depois Roma papal. O príncipe do exército, contra o qual o chifre pequeno está irado, o príncipe do exército que sofre o ataque do chifre pequeno, é o próprio Jesus Cristo. E você vai entender o porquê. De que forma o papado, com algumas das suas doutrinas, acaba atacando Cristo no santuário celestial. E o santuário, obviamente, mencionado no capítulo 8, é o santuário celestial, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Eu não sei se você lembra, mas Hebreus 8, 1 e 2, antes de lermos o restante de Daniel, leia comigo Hebreus 8, 1 e 2, para você ver que Cristo é realmente o sumo sacerdote, o príncipe do santuário celestial, o príncipe do exército, que recebe os ataques do chifre pequeno. Eu vou abrir aqui em Hebreus 8, 1 e 2, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, por isso algumas palavrinhas estão diferentes das Bíblias de alguns de vocês, mas vocês estão percebendo que o sentido é o mesmo. Hebreus 8, 1 e 2. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui fala da pessoa de Jesus, que quando subiu aos céus, ele sentou à direita de Deus. E Cristo é o nosso sumo sacerdote, ou seja, ele é o responsável pela nossa salvação, ele é o responsável pela nossa intercessão, ele é o responsável por ser o nosso advogado e por ser o nosso juiz ao mesmo tempo. Ou seja, toda a obra de salvação se centraliza na pessoa de Cristo. Então, tenha em mente, chifre pequeno se refere a Roma em suas duas fases, Roma imperial, Roma papal. O príncipe do exército, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. E o santuário que sofre o ataque do chifre pequeno é o santuário celestial. Isso demonstra que ao longo da história vem sendo travado um conflito. Satanás tem se utilizado de agentes políticos e humanos para tentar afastar você de uma grande verdade, de que Cristo e mais ninguém é o seu sumo sacerdote e o meio de sua salvação. E você não pode ficar neutro nessa história. Se você aceitar doutrinas que ofusquem o ministério sumo sacerdotal de Cristo na sua vida, você vai ter consequências. Agora, se você não aceitar doutrinas que possam ofuscar o ministério sumo sacerdotal de Cristo da sua mente, você terá consequências maravilhosas. E você quer ver como você não pode ficar neutro neste conflito cósmico? Esse texto aqui está em Apocalipse 14, versos 9, 10 e 12. Olha o que diz aqui. Você vê aqui duas classes de pessoas. A primeira, se alguém adora a besta, ou seja, o poder representado por este animal em Apocalipse é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7:25 e de Daniel 8, tá? Então, parafraseando, se alguém adora o chifre pequeno, ou Roma papal, e sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem aceitar uma lei que não é de Deus, quem aceitar doutrinas que pertencem a um sistema humano, essa pessoa, diz o texto bíblico, ela vai ser atormentada com fogo e enxofre, porque ela vai estar dizendo um não para Jesus Cristo. Agora, tem um outro grupo.
E nós estamos promovendo esta programação ao longo desses domingos para você decidir fazer parte desse segundo grupo. Em contrapartida, aqueles que vão aceitar rebelarem-se contra Deus por meio de doutrinas falsas, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Santo na Bíblia, interessante, né? O que é um santo na Bíblia? Santo na Bíblia é um crente pecador e convertido, não é uma pessoa sem pecado. Por exemplo, quando Paulo começa a sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2, ele fala assim, aos santos da igreja de Corinto, ou seja, aos crentes convertidos. Quando você aceita Cristo como Salvador, a justiça dele é transferida para você e você é visto como um santo. Não são as suas obras que salvam você. Agora, por meio das obras, diz esse texto, você vai demonstrar a quem você é fiel. Se a Cristo ou ao poder representado pelo chifre pequeno ou pela besta do Apocalipse. Então, você não tem como ficar neutro nessa história. Ou você fará parte dos salvos, os santos, os crentes convertidos, que estarão na eternidade com Cristo, ou você fará parte dos rebeldes que serão atormentados no lago de fogo e enxofre. Você vai ter que tomar essa decisão. O que eu posso fazer por você, o que os oradores podem fazer por você, o que a igreja pode fazer por você ao organizar essa programação, é lhe informar. A decisão final precisa ser sua, com a ajuda do Espírito Santo. E nós desejamos que você tome a melhor decisão. Porque o que Deus tem para oferecer para você é muito mais do que esse mundo tem para oferecer. Agora vamos fazer uma análise mais detalhada de Daniel 8, que é a história que nós vamos estudar hoje, estamos estudando hoje, para você entender o que Deus espera de você. Vamos lá para Daniel, capítulo 8. Eu vou lendo alguns versos e vou explicando por partes, tá bom? Este gráfico eu creio que está pequeno. Vocês estão vendo aqui as letras ou não? Não, né? Eu vou depois ler para vocês, né? Eu pensei que a tela ia ser maior, então foi uma falha minha na forma como eu fiz ali o slide. Mas não tem problema. Vamos ler aqui Daniel 8, depois eu leio para vocês. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu ouvi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Verso 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre. Aqui já entra o nosso assunto principal, mas depois eu vou explicar o que eu li anteriormente, tá? Um chifre.
que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército mesmo? Jesus Cristo, né? Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre, que significa Roma, na imperial e depois papal. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Vamos ler até aqui no momento. Bom, antes nós identificamos que, de acordo com Daniel 7:25, o poder representado pelo chifre pequeno, que perseguiu os santos na Idade Média e que mudou a lei de Deus, inclusive no catecismo, representa Roma papal. Então o chifre pequeno é Roma papal. Interessante que aqui agora o foco não é a perseguição feita aos santos, como ocorreu no capítulo 7, verso 25. O foco é que agora o chifre pequeno, além de perseguir os santos, ele cresce, chega até o céu e desafia o príncipe do exército, que é Cristo. Ou seja, esse chifre pequeno agora, ele desafia ao próprio Cristo. E diz que, como consequência desse desafio, o que aconteceu? Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe. Ou seja, a palavra sacrifício diário se refere também à palavra sacrifício contínuo. Havia no antigo ritual do santuário um sacrifício feito pelo pecador que era diário. Havia um sacrifício que era feito pela manhã e outro que era feito ao final da tarde. Esse sacrifício diário e contínuo lembrava as pessoas que elas poderiam ser salvas apenas por meio de um cordeiro, por meio do substituto, que é um símbolo de Cristo. Então isso significa que Roma papal está atacando a verdade central de que só Cristo é o nosso intercessor e o nosso único sumo sacerdote. Agora você pode me perguntar, Leandro, qual é o significado desses animais que você leu anteriormente? Um carneiro e um bode brigando um com o outro. Interessante, queridos, que do versículo 15 em diante até o 27 você tem a interpretação na própria Bíblia. Mas vamos ler a partir do verso 19. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Primeiramente, se essa visão se refere ao tempo do fim, é óbvio que o santuário em questão não é um santuário terrestre, é o santuário celestial, porque o templo de Salomão, o santuário de Jerusalém não existe mais. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Quem foi o principal rei da Grécia? Alexandre o Grande. E aí continua, verso 22. Os 4 chifres que tomaram lugar do chifre que foi quebrado, ou seja, Alexandre o Grande morreu muito jovem, aproximadamente com 33 anos, são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Olha como que a história é exata. Aqui Daniel 8 retrata o surgimento de Medo-Pérsia, Grécia, só que antes em Daniel 7,
Deixa eu fazer aqui um paralelo para você, e eu vou aqui ler, já que o quadro está pequeno. Existe, queridos, uma relação muito íntima entre Daniel 7 e Daniel 8. Só que em Daniel 7, os mesmos reinos são mencionados, só que com símbolos diferentes do que estão no capítulo 8. Em Daniel 7 aparece um leão, que é o símbolo de Babilônia. Já em Daniel 8, Babilônia não é mencionado, porque Babilônia já tinha deixado de existir. Depois, em Daniel 7, é mencionado um animal, um urso, que representa a Medopérsia. Equivale ao carneiro no capítulo 8, que também representa a Medopérsia, como nós lemos aqui no versículo 20. Você vai para Daniel 7, tem um animal que é um leopardo, lá ele representa a Grécia, pois este bode peludo no capítulo 8 também representa a Grécia, ou seja, é o mesmo assunto, só que com símbolos diferentes, para Deus dar um enfoque a mais que não havia sido dado no capítulo 7. Qual é o enfoque que foi dado no capítulo 7? Que o chifre pequeno perseguiu quem? Os santos. Só que no capítulo 8, a ideia, o tema é repetido, com símbolos diferentes, para agora dar um outro enfoque. Não a perseguição dos santos, mas a tentativa do chifre pequeno de atingir o príncipe do exército, que é o próprio Cristo. E aí você percebe uma coisa interessante, as 4 cabeças deste leopardo em Daniel 7, representavam 4 reinos helenísticos ou gregos que saíram de Alexandre o Grande. No capítulo 8, olha que interessante, aparece 4 chifres do bode, nós lemos aqui, diz que depois que Alexandre o Grande fosse quebrado, do reino dele, da Grécia, surgiriam 4 chifres. E foram os seus 4 generais que dividiram o Império Grego, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Depois da Grécia, olha que interessante, aparece no capítulo 7 um animal, que só é dito que ele é terrível e espantoso, mas não há uma descrição desse animal. Porém, este mesmo animal aparece nos versos 9 e nos versos 10 a 12. Só que agora ele aparece como um chifre pequeno. No verso 9, fala de uma obra horizontal do chifre pequeno. Por quê? Fala que esse chifre pequeno cresceria em direção ao sul, ao leste e à terra magnífica. Ou seja, aqui se refere a Roma. Roma dominou de uma forma horizontal, dominou sobre vários lugares do mundo. Só que depois tem uma obra vertical, um ataque vertical do chifre pequeno, que não é mais um ataque horizontal, ou seja, um ataque às nações do mundo, porque Roma dominou o mundo todo, praticamente. Agora é um ataque vertical, ou seja, o chifre pequeno, que não é mais Roma imperial, mas é Roma papal, que saiu de Roma imperial, agora ele faz uma obra vertical, ele ataca ao próprio Cristo. Porque aqui no capítulo 8, verso 12, nós lemos no final, que o resultado do ataque desse chifre pequeno foi que a verdade foi lançada por terra. Então, verdades a respeito de Cristo foram substituídas por verdades humanas. Então, o paralelo entre os 2 capítulos é exato. E aí, eu fiz este resumo para poder lhe ajudar a perceber a lógica histórica que a Bíblia apresenta para nos revelar o plano de salvação. Quando você estuda Daniel, capítulo 7 e 8, você vê que Deus revela com antecipação o seguinte: primeiro, o surgimento de 4 reinos: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Em segundo lugar, você vê a divisão do Império Grego. Você vê 4 chifres que surgem depois que um chifre, identificado como Alexandre o Grande, é quebrado. Esses 4 chifres representam Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que foram os
generais de Alexandre o Grande que dividiram entre si o Império Grego. Você vê na sequência o surgimento de Roma Imperial, não é? Porque depois do Império Grego, qual foi o próximo império na história humana que dominou o mundo? Roma, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. De Roma imperial surgiu quem? Roma papal. E como que foi isso? No início, pelo século 3, 4, cristãos da igreja primitiva se uniram com o Império Romano. O imperador Constantino queria fundar uma religião oficial do império. E ele queria que o cristianismo fosse a religião oficial do império. Porém, ele precisava fazer com que a religião aceitasse algumas coisas que ele gostava. Constantino foi um imperador meio convertido. E Constantino unificou a igreja cristã primitiva com o Império Romano, e foi essa união da igreja cristã primitiva com o Império Romano que fez surgir a Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Então a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu ali pelo quarto século, como resultado da união entre Roma imperial e cristianismo. E para Constantino agradar certos romanos que estavam se convertendo ao cristianismo, olha que interessante, o que Constantino fez? Constantino dava moedas e uma vestimenta bonita para quem fosse batizado. Ele pagava para quem fosse batizado. E para ele agradar os romanos, ele fez algo mais. Ele contribuiu para que a adoração ou veneração de imagens entrasse no cristianismo. Por quê? Porque os pagãos do Império Romano, eles eram acostumados a adorarem suas divindades por meio de imagens. Então eles pensaram estrategicamente: vamos fazer essas pessoas a não adorarem mais esses falsos deuses, e vamos fazer com que eles agora venerem essas imagens que representem ao Deus verdadeiro e tudo mais. Por causa dessa união entre cristianismo e romanismo, outras doutrinas se infiltraram na igreja. A veneração e intercessão dos santos, a confissão auricular de pecados, e a Bíblia diz em Salmo 32:5 que só a Deus devemos confessar nossos pecados, não ao ser humano. Entrou a intercessão de Maria, 1 Timóteo 2:5 diz que só Jesus é o nosso intercessor. Entrou a doutrina do tormento eterno, da imortalidade condicional da alma, sendo que a Bíblia ensina que só se pode ter vida após a volta de Cristo e a ressurreição. Então veja, esse conjunto de doutrinas, especialmente a de que você tem que confessar o seu pecado a um sacerdote humano para você ser perdoado, ela ofusca a compreensão do sumo sacerdócio e intercessão de Jesus Cristo. Por isso que é dito que o chifre pequeno, ele ataca o príncipe do exército, porque o papado de alguma forma tenta substituir a obra sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E na sequência, depois do surgimento de Roma papal, vem um ataque ou substituição do ministério sumo sacerdotal de Cristo, por meio dessas doutrinas que eu falei. A missa ensina que o padre, o sacerdote, pode prover perdão a você. Isso é crença pagã. Nenhum ser humano pode perdoar você. Em Daniel 9:9 diz assim, ao Senhor confessarei as minhas transgressões. Por quê? Ao Senhor confessamos nossas transgressões, porque nos temos rebelado contra Ele. Por que você deve confessar para Deus e não para um padre? Vou lhe dar um exemplo, claro. Se eu brigo com este irmão aqui, eu tenho que pedir desculpas para ele ou para um irmão dele? É para ele, não tem lógica, né? Eu brigo com alguém e eu peço desculpas para outro alguém.
Quando nós pecamos, nós estamos, entre aspas, brigando contra Deus ou contra o padre? Contra Deus. Então eu peço perdão para quem? Para Deus, é óbvio. Então esse ministério sacerdotal de confissão auricular, ele desvia as pessoas da obra sumo sacerdotal de Cristo. É a Cristo que elas devem confessar seus pecados. A intercessão dos santos. Quando as pessoas creem na intercessão dos santos, elas estão desviando a mente do santuário celestial, que apresenta a Cristo como único e suficiente sumo sacerdote e intercessor. Você percebe? De uma forma estratégica, Satanás se utiliza de um poder político religioso para desviar a mente das pessoas da palavra de Deus, para regimentar o maior número possível de pessoas no exército dele, para poder causar dor no coração de Deus e as pessoas se perderem. Depois vem a seguinte sequência: juízo pré-advento, que é um juízo que ocorre antes do advento de Cristo. Nesse juízo ocorre a condenação do chifre pequeno e a vindicação dos santos. Ou seja, os santos que haviam sido perseguidos pelo chifre pequeno e que serão perseguidos novamente pouco antes da volta de Cristo, que seremos nós, eles serão defendidos, vindicados e receberão o reino eterno de Jesus Cristo, de acordo com Daniel 7, 25 a 27. E depois desses eventos vem a segunda vinda de Cristo. Vocês percebem, queridos, que nós estamos muito próximos ao tempo do fim? Toda esta sequência profética já se cumpriu e o juízo pré-advento já começou. Agora você pode perguntar: Leandro, mas quando? Quando Jesus voltará? Quando o chifre pequeno será quebrado, destruído, para que os filhos de Deus, na volta de Jesus, recebam o reino eterno? A resposta está aqui, em Daniel 8,14. E ele, o anjo, falando para Daniel, disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse texto está falando que depois de um período profético chamado de 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial será purificado dos ataques que sofreu por parte do chifre pequeno, tentando interferir no ministério subsacerdotal de Cristo por meio de doutrinas falsas. Você quer saber quando que o chifre pequeno será condenado e quando você vai receber o reino eterno? Você quer saber se a volta de Cristo está próxima ou não, de acordo com a profecia? Então eu espero você no nosso próximo estudo, quando nós analisaremos Daniel 8:19 e Daniel capítulo 9. Aí nós vamos entender em que momento da história nós estamos, em que momento Jesus voltará para quebrar o domínio do poder representado pelo chifre pequeno e dar o reino eterno aos santos. Eu queria perguntar para você, meu irmão e minha irmã, o que você vai fazer com essas informações? Você tem só duas alternativas. Você pode nessa noite dizer assim: Senhor, pelo que eu entendi, eu preciso mudar o rumo da minha vida. E eu quero contar com a sua ajuda para mudar o rumo da minha vida. Você pode também dizer assim para Deus: Deus, eu achei esse assunto forte, pesado, amplo, mas Senhor, o pouco que eu entendi, mesmo não entendendo tudo, foi o suficiente para eu dizer o seguinte: Senhor, eu quero aceitar o ministério sumo sacerdotal de Cristo e não quero que nenhum ministério humano interfira na minha relação com Cristo. Eu não quero que nenhuma doutrina humana me afaste das verdades de Cristo. Ou você pode decidir
aceitar as doutrinas falsas ensinadas pelo chifre pequeno e fazer parte daquele grupo que na volta de Cristo vai ser atormentado com fogo e enxofre. É só você quem pode decidir isso. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite, para ajudar você a reforçar a sua decisão por Cristo. Quantos de vocês aqui querem dizer um não para as doutrinas de Roma papal, que ofuscam a nossa compreensão do sumo sacerdócio de Cristo? E quantos de vocês querem dizer um sim para as doutrinas que nos ajudam a compreendermos que Cristo é o nosso único intercessor, mediador e salvação? Quantos aqui querem dizer um sim para Jesus e para as suas verdades? Levante a sua mão para eu ver. Parabéns pela sua decisão. Eu quero agora orar por você, para você reforçar essa decisão. E quero convidar você para estar aqui no próximo domingo, quando nós vamos estudar Daniel 9, que é um complemento do estudo de Daniel, capítulo 8. Vamos ficar em pé então, para nós orarmos? Depois eu estarei na porta para me despedir de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Nosso Deus, eu reconheço que este assunto para vários visitantes pode ser um assunto pesado, mas ele é um assunto muito importante, Senhor, porque a salvação deles está em jogo. Eu peço, Senhor, que aquilo que foi explanado aqui da sua palavra seja internalizado na mente dessas pessoas sinceras, e que ao elas perceberem, Senhor, que existe um poder político-religioso que por meio de doutrinas erradas afasta as pessoas de Ti, que essas pessoas decidam a deixarem de lado essas doutrinas e se apegarem única e exclusivamente às verdades que se originam na pessoa de Jesus Cristo. Somente Jesus é o nosso sumo sacerdote, somente Jesus é o nosso intercessor, somente Ele é o nosso Salvador. Mantenha a nossa mente fixa no santuário celestial. Que não desviemos a nossa atenção do santuário celestial para nenhuma doutrina ou ensinamento ou sumo sacerdócio humano. Dê-nos, Senhor, uma noite feliz. Abençoa-nos em tudo aquilo que fizermos ao longo desta semana. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.